Adelaide, 931-999, princesa, fundadora de programas religiosos, regente significado do nome, pessoa nobre, também conhecida como Adelheid Adelaide, nasceu em 931, filha do rei Rodolfo II da Borgonha. Ela se tornou uma peça política aos 2 anos de idade. Seu pai, envolvido em uma guerra com Hugo da Provença pela coroa da Lombardia, Itália, concordou em prometê-la em casamento com o filho de Hugo, Lotário, para encerrar a luta em 933. Seu irmão Conrado honrou o acordo de seu pai em 947. Quando Adelaide tinha 16 anos, Rodolfo havia morrido anos antes e sua viúva, a mãe de Adelaide, havia se casado com Hugo. Enquanto isso, Berengarius, ou Berengar II, Marquês de Ivrea, reivindicou a Lombardia e forçou Hugo a abdicar em favor de Lotário. Lotário e Adelaide foram rei e rainha da Itália por pouco tempo antes da morte de Lotário, provavelmente envenenado por instigação de Berengário em 950. Berengarius tentou forçar Adelaide a se casar com seu filho, mas a jovem viúva recusou e foi aprisionada em um castelo no meio do Lago de Garda. Os relatos divergem sobre sua fuga do castelo de Garda. Uma história conta que um padre chamado Martinho cavou uma passagem subterrânea sob o lago, resgatou Adelaide e a manteve na passagem sobrevivendo apenas de peixe até que Alberto Uso, duque de Canossa, levou a rainha para seu castelo. Mesmo assim, os nobres italianos, cansados de Berengário e suas guerras, convidaram o rei Otto I da Alemanha, chamado o Grande, para invadir a Itália e se livrar de Berengário. Otto entrou na Itália em 951, resgatou a rainha Adelaide, seja do castelo de Garda ou do duque ansioso, e casou-se com ela no dia de Natal de 951 em Pavia, assumindo assim o título de rei dos Lombardos. Berengário fugiu para seu castelo em Montefeltro. O casal não permaneceu muito tempo na Itália porque Liudolf, filho de Otto, com sua primeira esposa Edith, estava tentando iniciar uma revolta contra a influência francesa de sua madrasta. Ele fracassou, no entanto, e o povo alemão supostamente adorava sua nova rainha. Ela e Otto tiveram 5 filhos, sendo o filho e herdeiro, Otto II, nascido em 955. Ao longo dos 10 anos seguintes, Otto I travou guerras contínuas pelo controle da Itália, que foi não apenas saqueada por soldados, mas também deixada em decadência sob o reinado depravado do Papa João XII. Quando Berengário voltou a representar uma ameaça em 961, o Papa ofereceu a Otto I a coroa do Império em troca de proteção. A espetacular coroação de Otto I e Adelaide como Sacro Imperador Romano e Imperatriz da nação alemã, em 2 de fevereiro de 962, não só assegurou o domínio da Alemanha na Europa, como também realizou o objetivo final de Otto de restabelecer um império cristão com ele próprio como o novo César. Em 969, Otto I designou seu filho de 14 anos, Otto II, como co-imperador, garantindo assim o direito de sucessão do rapaz. Para consolidar ainda mais a autoridade de Otto II, Otto I arranjou o casamento de seu filho com a princesa bizantina Teófano, filha do usurpador João Tzimices. Tzimices, chamado de Pequenos Chinelos, era o amante da esposa, também chamada Teófano, do imperador bizantino assassinado Nicéforo II Focas. Otto II e Teófano casaram-se em Roma em 972 e ascenderam ao trono após a morte de Otto I em 973. Teófano, uma mulher politicamente astuta e de personalidade forte, exerceu grande influência nos assuntos reais e, segundo consta, incitou o marido contra a mãe dele. As relações com sua sogra, a Imperatriz Adelaide, eram, na melhor das hipóteses, tensas, e Adelaide deixou a corte para se juntar ao seu irmão Conrado em Vienne, apelando a São Majolus, abade de Cluny, para intervir. O abade organizou uma reconciliação na corte de Adelaide em Pavia. As relações entre as duas mulheres permaneceram difíceis até a morte de Otto II, em 7 de dezembro de 983. Teófano viajou para Pavia em busca de refúgio com Adelaide. O herdeiro, Otto III, de 3 anos, estava sob os cuidados de Agapetus I, bispo de Colônia, muito próximo do domínio do príncipe Henrique da Baviera, chamado o Briguento, que juntamente com Henrique da Caríntia e o bispo Henrique de Augsburgo,
tentava tomar a coroa. No dia de Natal de 983, Otto III foi simbolicamente coroado Sacro Imperador Romano em Aachen, antiga sede de Carlos Magno. Quase imediatamente, Henrique da Baviera sequestrou a criança e a levou para Quedlinburg, onde o próprio Henrique se proclamou rei. Adelaide e Teófano apelaram a Gerberto de Aurillac, um brilhante teólogo, matemático, conselheiro de Otto II e, posteriormente, do Papa Silvestre II, para interceder. E ele criou uma coalizão de reis e clérigos poderosos para pressionar Henrique. Admitindo a derrota, Henrique devolveu o jovem Otto III à sua mãe, a imperatriz Teófano, em 29 de junho de 984. Adelaide retornou a Pavia, ainda incapaz de se reconciliar completamente com Teófano, enquanto a imperatriz governou habilmente como regente de seu filho até sua morte repentina em junho de 991. Mas Otto III ainda era menor de idade em 991, então sua avó Adelaide assumiu a regência até que Otto III pudesse ser coroado oficialmente aos 16 anos, em 996. Escritores da época caracterizaram a regência de Adelaide como uma era sábia e pacífica, na qual a imperatriz estabeleceu mosteiros e igrejas, apoiava as obras de Santo Adalberto de Magdeburgo, São Majolo de Cluny e Santo Odilo, também de Cluny. Ela se concentrou na conversão dos eslavos e outros pagãos nas fronteiras do norte do império. Após a ascensão de Otto III ao trono, Adelaide se retirou para um convento e continuou suas obras de caridade e conversão. Em 999, Adelaide viajou para a Borgonha para negociar uma reconciliação entre seu sobrinho Rodolfo e seus vassalos. Ela morreu a caminho, em seu mosteiro em Seltz, perto de Estrasburgo, na Alsácia, em 16 de dezembro, aos 68 anos. Suas relíquias estão guardadas em Hanover.